Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira, 18 horas, nós estamos aqui, eu, você e o entrevistado, para falarmos sobre um assunto que lhe interessa: a política, da economia, do meio ambiente, uma tese ou uma dissertação de mestrado que está sendo está chamando a atenção, está causando impacto, ou algum assunto que você, que nos acompanha semanalmente, deseja ouvir. E nós já discutimos aqui em outros programas sobre as chamadas energias renováveis, tanto as eólicas como as chamadas fotovoltaicas. Mas faltou discutir um assunto que muitos dos nossos internautas já pediram para que eu trouxesse aqui para ouvir um especialista. É petróleo e gás offshore. O que é isso? Você já ouviu falar? Você tem acompanhado as discussões, tanto por parte do setor empresarial, como por parte do governo, da Petrobras, dos movimentos sociais, sobre a exploração de petróleo e gás offshore. Não saia daí. Depois da vinheta, nós vamos conhecer um pouco o que é a exploração, o setor offshore de petróleo e gás. No programa de hoje, nós temos a grata satisfação de receber Gutenberg Dias. Gutenberg é professor do Departamento de História da UERN, do campus de Mossoró, hoje ocupa a chefia do departamento. Ele que dirigiu por muitos anos a Rede Petro RN, que durante décadas vem discutindo e vem estudando todos os impactos, o desenvolvimento, pontos críticos da economia petrolífera no Rio Grande do Norte. E eu considero uma das maiores autoridades em termos, quando se fala em exploração de petróleo aqui no Rio Grande do Norte. Gutenberg, muito obrigado, amigo, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, professor Lemuel. É uma satisfação estar aqui de volta contigo e para tratar de temas relevantes, né, tanto para o Rio Grande do Norte quanto para o Brasil. Né, temas focados aí na energia renovável, no petróleo, que hoje tá na pauta, digamos assim, na pauta nacional e também na pauta do Rio Grande do Norte. Gutenberg, eu gostaria de começar o nosso papo pedindo para que você fizesse uma avaliação do atual governo em relação às políticas voltadas para as energias renováveis. Isso, Lemuel, quando a gente fala assim das energias renováveis, olhando principalmente para o Rio Grande do Norte, onde eu tenho mais conhecimento, né, de acompanhar efetivamente as ações de governo, a gente primeiro tem que fazer uma retrospectiva, olhar para o passado, né? O Rio Grande do Norte ele teve ainda no governo da Vilma de Farias, né, da ex-governadora Vilma de Farias, nós tivemos um incremento muito forte nesse segmento, né, das renováveis. Então isso teve um impacto muito positivo para o Estado, na realidade, naquele momento. E não é à toa que aquilo que aconteceu lá atrás, hoje o projeto do Rio Grande do Norte para ser hoje é o maior produtor de energia renovável eólica, né, do Brasil. Então isso tem a ver também com o que foi feito lá atrás. O que a gente vê, que enxerga efetivamente hoje, é que o governo atual ele segue a mesma batida dos outros governos, né? E talvez até com mais intensidade. A gente vê aí agora a questão de ainda investimentos, né? Diminuíram muitos, né, os novos parques eólicos aqui, nós temos ainda sendo instalado, mas hoje a bola da vez, né? O governo do estado está aí colocando na pauta de discussão deles a questão do hidrogênio verde, que a governadora teve recentemente agora na Europa, e o que se tratou foi do hidrogênio verde, que é outro tipo de energia, mas é uma energia também que ainda é muito cara, é uma energia que ainda precisa de muita tecnologia,
e que eu acho ainda um pouco distante da nossa realidade. Mas o governo ele coloca, né, como as renováveis como bola da vez. O que me preocupa, Lemuel, com relação a isso, é que os investimentos eles são altos, ou seja, o Estado tem que fazer vários investimentos, principalmente na parte de infraestrutura, para atender as energias renováveis. E quando a gente olha para o Rio Grande do Norte, hoje, com a produção alta, né, de energia, só que a gente é um estado que não tem indústria. Termina que nós não consumimos a energia que nós produzimos. E isso gera um impacto negativo para o Estado, no sentido de quê? Da questão da arrecadação. Infelizmente, hoje, aí, ó, as disputas, digamos assim, políticas nacional, quando você pensa do ponto de vista nacional, ela levou o quê? A taxação da energia, o ICMS, ele é cobrado no consumo. Então, ou seja, um estado do Rio Grande do Norte, que tem um potencial enorme para energia renovável, só para você ter uma ideia, a gente tem um potencial só de energia renovável aqui, o offshore, em torno de 54,5 gigawatts. A gente não tem nada de energia offshore, né? De energia hoje colocada, ou seja, funcionando a energia eólica lá, que é outorgada, tem 4,1 gigawatts, ou seja, é muita energia, mas infelizmente parte dessa energia não é taxada, não é cobrada o ICMS para o Estado. E o que acontece? A gente gera energia, nós temos esse potencial enorme, mas a riqueza dos nossos ventos, do nosso sol, termina sendo levado para outros estados. Os estados, principalmente aqueles que têm uma industrialização extremamente alta. Né? E vamos pensar aqui, estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, ou seja, quem consome muita energia no Brasil são esses estados, e termina que a nossa energia produzida aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, energia limpa, né, vamos colocar aqui que é tratada como limpa, ela termina não sendo suficientemente, não é suficiente, ela não gera a riqueza que nós esperávamos que ela pudesse gerar com essa produção local. Tá? Então, isso para mim é o maior dificultador, assim, do ponto de vista de pensar mais investimentos nessa área de energia. Entendo, e muitas pessoas que discutem comigo, outros profissionais também colocam, mas, Gutenberg, você tem a instalação que gera muito emprego. Gera, mas é um emprego mais localizado, num curto período de tempo, há um investimento alto, obviamente, para se instalar essas torres, para instalar esses parques fotovoltaicos, mas depois a operação desses parques, em termos de geração de emprego, é baixíssima. Né? Se a gente comparar com petróleo e gás, é insignificante em relação à indústria de petróleo e gás. Então, é isso. Eu acho que o Rio Grande do Norte ele tem uma vocação natural, digamos assim, para que a gente possa desenvolver as energias renováveis, mas a gente precisava também lutar, né? Os nossos congressistas precisavam lutar também para que a divisão, a fatia do bolo, né, que é o ICMS gerado a partir do consumo, também chegasse aqui para a gente. Então, nós podemos interpretar duas coisas, Gutenberg. Primeiro, produzimos, não consumimos, logo não ganhamos. Exato. Segunda interpretação, impacto positivo social na questão da geração de emprego em médio e longo prazo, zero. Também, muito pequeno. Aí, o internauta pergunta, o que é que nós ganhamos com isso? A realidade, o que eu vejo muito, e eu costumo dizer, que é mais um marketing. Né? A história de ser um estado que tem energia renovável, energia limpa, que ajuda na matriz energética nacional, né, a descarbonizar, digamos assim, a energia, a nossa matriz energética. Mas, assim, a gente já tem, né, se a gente olhar o Brasil como um todo, a nossa matriz já é limpa, quase limpa. Né? Nós temos energia, a maior parte da nossa produção de energia é hidrelétrica, né? Que não deixa de ser uma energia renovável também. Obviamente, tem os impactos da ocupação das áreas, né, pelas barragens, mas ela é uma energia, quando você trata ela do ponto de vista técnico, é energia limpa. Então, assim, o Rio Grande do Norte, como eu disse, tem a vocação, mas é preciso repensar, e aí eu acho que transpassa, né, o poder do Estado,
nessa questão de buscar compensações por ter tanto energia e fornecer. Então, termina como se nós fôssemos, Lemuel, um exportador de bens naturais. Né? É isso que nós estamos fazendo, exportando os nossos bens naturais. Eu vou usar um outro termo, Gutenberg, não sei se você concorda comigo, que o Rio Grande do Norte ele é a região colonizada do capital privado, onde nossas riquezas são extraídas, enviadas para outros estados ou para o exterior, e aqui fica somente as sequelas, seja no território da parte física ou nas comunidades, nas pessoas que vivem aqui. Porque se há uma energia que se produz aqui, e existe um marketing, tanto do setor empresarial quanto do setor governamental, de que isso é bom para o Rio Grande do Norte. Logo, se isso é mais marketing do que resultado positivo para a nossa economia, nós estamos sendo enganados? Pois é, essa é uma discussão que eu acho que a academia começou a fazer essa discussão, né? A UFRN, principalmente, que tem alguns cursos, né, voltados para de energias, mas o curso de geografia hoje da UFRN, tem alguns colegas professores lá que fazem essa discussão claramente, né, que as energias renováveis elas não têm uma resposta, a resposta que é dada na realidade de retorno, seja social, seja econômico para o Estado, está muito aquém daquilo que deveria ser dado. Né? Então, e essa discussão ela já se inicia dentro da academia, inclusive tem trabalhos já sendo executados, né, de pesquisa, a próprias também, os impactos, né, que a gente dizia, a energia renovável ela não tem impacto, mas tem impacto, também começa também a ser discutida essa questão dos impactos das energias renováveis, né, e é impacto não só na questão do meio ambiente, mas também o impacto social, hoje impacto em comunidades que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós vamos ainda conversar sobre isso. Eu quero agora, antes de ir para a segunda pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora, tá atento aí nessa explicação do Gutenberg, mas já está inscrito no canal. Se inscreva, colabore para que o canal cresça e se consolide cada vez mais. Toda quarta-feira nós estamos aqui, batendo um papo sobre um assunto relevante da política, da economia, do meio ambiente, e você é parte interessada nessa questão. Dê o seu like, compartilhe nos seus grupos a nossa programação, acione o sino para receber as notificações dos nossos programas. Gutenberg, você, por muito tempo, presidiu a Rede Petro e acompanhou e continua acompanhando a questão da exploração de petróleo e gás offshore, como isso está sendo construído, como isso está sendo debatido. A gente sabe que os maiores investimentos estão no Oriente Médio, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, mas o Brasil, principalmente a nossa margem equatorial, tem um grande potencial para isso. Como é que você avalia essa política offshore de petróleo e gás? E eu já vou emendar com outra, você já pode dar a mesma resposta. A mesma situação do petróleo e gás para as eólicas offshore. Você tem aí 3 investimentos: o petróleo, o gás e as energias eólicas, torres enormes em alto mar. Como é que você avalia o lado positivo e se existe, acredito que exista, o lado negativo dessas políticas? Isso, a gente tem, começar pelo petróleo, né? O petróleo ele tem o Brasil, de certa forma, nós tivemos um incremento muito forte, né, na produção de óleo e gás, depois que nós investimos pesadamente no pré-sal. Né? Então, nós tínhamos uma produção terrestre inicialmente, o Brasil começa a produzir do ponto de vista terrestre, depois ele migra para a produção em mar, na Bacia de Campos, né, no Rio de Janeiro, ali naquele entorno, que era chamado de águas profundas, não eram águas ultra profundas, né, como nós vemos no pré-sal. E quando entra o pré-sal, ou seja, a tecnologia que é desenvolvida pela Petrobras, pelos brasileiros, a gente tem um salto enorme na produção de óleo. É tanto que, hoje, para você ter uma ideia,
o Brasil produz 4 bilhões de barris de óleo equivalente por dia. Isso, a maior parte dessa produção é do pré-sal. Ou seja, é o pré-sal que fez com que a gente desse esse salto aí nesses últimos anos, nesses últimos 20 e poucos anos. Nós demos um salto enorme na produção, colocou o Brasil num cenário internacional como um dos maiores produtores de petróleo e gás. A margem equatorial, ela vem também numa perspectiva de ampliação das nossas reservas. Nós temos reservas em torno de 14 bilhões, reservas medidas, 14 bilhões de barris, de óleo equivalente. Isso, quando eu falo óleo equivalente, estou falando do óleo e o gás junto, tá? Então, e o pré-sal, ele projeta aí uma produção aí, a margem equatorial é uma produção muito maior do que nós temos hoje de reserva. Se é só para ter uma ideia, dados reais, que são dados lá da Guiana, a produção hoje da Guiana em torno de 4, parecido com o do Brasil, em torno de 320 mil barris dia, mas a reserva que eles têm hoje já chega a 14 bilhões. Há uma perspectiva de ultrapassar o Brasil, a produção, as reservas lá da Guiana. Então, isso mostra que a margem equatorial tem uma perspectiva enorme. O Suriname também, recentemente, não produzia uma gota de óleo. Hoje tem reservas de 4 bilhões de barris. Ou seja, nós temos uma outra frente, uma outra, digamos assim, um outro campo exploratório enorme do petróleo. Pensando nisso, a gente tem que buscar efetivamente a extração disso o mais rápido possível, porque quando a gente está falando de transição energética, a gente está falando também que, com o tempo, eu digo muito que vai demorar muito tempo, não é coisa para amanhã, mas a transição energética tende a diminuir o consumo de energias fósseis, da matriz fóssil no mundo, e, obviamente, quem tem óleo, que use o óleo agora, que produz o seu óleo. Então, o Brasil, especificamente, tem essa oportunidade com a margem equatorial, é uma oportunidade enorme. Eu escrevi um artigo recentemente, está na Petronotícias, eu dizia lá que a margem equatorial é um mar de oportunidades, e que realmente é um mar de oportunidades, porque quando a gente vê os números, de impacto que essa margem equatorial tende a colocar, tipo, aumentando o PIB brasileiro. Quando eu olho para o Rio Grande do Norte, a gente tem uma perspectiva de um incremento de 15% do PIB do Rio Grande do Norte. Se a margem equatorial funcionar aqui, a contento, pensando aí numa produção razoável aqui para o Estado. Isso quer dizer que você tem aí, pode gerar, um estudo também da CNI, faz uma previsão que pode gerar, a margem equatorial no Rio Grande do Norte, algo em torno de 54 mil empregos. No Brasil inteiro, 320 mil empregos. Ou seja, é um impacto extremamente positivo do ponto de vista econômico e também do ponto de vista social, quando a gente está pensando aí no que vai ser gerado de impostos que possam ser aplicados na sociedade. Impactos tem, a gente não pode dizer que não possa ter impacto, existe impacto, mas uma coisa que assim, é importante. Hoje o Brasil, a experiência que nós temos na produção offshore, coloca o Brasil aí entre os países com menos risco de operação em mar. Se a gente prestar atenção, existe quase zero, digamos assim, não vou dizer que é zero, mas existe os acidentes, mas é muito baixo os nossos acidentes com relação a isso. A nossa tecnologia utilizada também, ela é muito específica, Então, a gente consegue fazer essa exploração. Esses outros países que estão explorando áreas como essa, da margem equatorial e pré-sal, terminam utilizando a Petrobras como empresa para poder a desenvolver esses campos. Ou seja, nós temos muita coisa e que precisamos aproveitar. E quando eu falo da transição energética, quando eu olho para o mundo inteiro, ainda vai demorar muito. Quando a gente olha para a Alemanha agora tem uma perspectiva de fazer a transição energética dela até 2050. Ou seja, em 2050, daqui a 20 e poucos anos, é que a Alemanha vai deixar de ter qualquer motor movido a combustão.
Aí você olha para o Brasil, olha para o sul global, vamos pensar aqui no sul global, né? Ou seja, o petróleo ainda vai ser a matriz energética ainda preponderante no mundo por baixo, aí eu estou colocando aqui uns 50 anos brincando, entendeu? Então veja que qual a importância que nós temos de disputar esse espaço e trazer esse óleo que está na margem equatorial para a superfície, né? O quanto antes. Tá? A gente tem algumas dificuldades, como da Petrobras, ali que a gente termina chamando, né, que é a Foz do Amazonas, mas é um local que está distante 500 quilômetros da Foz do Amazonas. Então não é uma coisa que está ali especificamente na Foz, é o nome que foi dado ao campo, né, de Foz do Amazonas, que é colado ali com a Guiana, onde você já tem essas reservas e a produção está altíssima. A gente tem o Rio Grande do Norte já com 2 poços, né, e saímos na frente. Isso também é uma coisa boa para o estado do Rio Grande do Norte, nós saímos na frente. Nós temos 2 poços já perfurados, aliás, são 3 poços, né? Nós tínhamos um do Pitu Oeste agora, e Anhangá também com óleo, né? Então isso projeta para o Rio Grande do Norte também uma perspectiva boa, e nós temos aí a margem equatorial produzindo óleo e trazendo novamente o Rio Grande do Norte para patamares aí de produção de petróleo no Brasil, bem mais superior do que nós temos hoje. Hoje nós produzimos com a produção terrestre um pouco de águas rasas em torno de 35, 36 mil barris dia, né? E a perspectiva com a margem equatorial aí é que isso aí vá lá para, talvez lá para casa dos 200 mil barris brincando. Tá? Então, assim, é importante, sabe, Lemuel? Eu acho que o Brasil está correto, a política, obviamente, tem que ser tratada com muito cuidado, questão ambiental, mas, como eu disse anteriormente, o Brasil tem um baixo índice, né, de acidentes com extração de petróleo. Isso é um ponto favorável. E na mesma lógica também, como você perguntou, com relação às offshore, a energia offshore. O que me chama a atenção da offshore é que o mundo hoje faz isso, né? A Europa faz isso, né? Tem muita usina offshore, mas quando a gente olha para o continente europeu, a gente também eles têm as dificuldades do próprio continente, que não suporta e não tem as condições ideais de geração de energia em superfície, né? Eles produzem, mas não produzem tanto quanto produzem no mar. Nós temos uma produção já alta de superfície, né? Na energia onshore. A offshore, o que mais me preocupa é o pós, assim como também a onshore, né? Ou seja, o que fazer com o encerramento dos projetos, né? O que fazer com esses pirulitos que ficam aí girando aí no mar a futuro, né? Porque não é só você consumir energia, mas também você tem que pensar nas políticas de desinvestimento, né? E descomissionamento, que eu acho que para mim isso é o maior o ponto mais nevrálgico, digamos assim, desse processo. Porque a gente só pensa em instalar, né? Só pensa em instalar. Quando eu faço uma correlação com uma exploração de petróleo, uma FPSO, que é aqueles navios sondas, né? Naqueles navios que produzem o óleo, ele está ali estacionado, no dia que encerrar a produção ali, ele bota o navio para andar e vai ancorar em algum canto e desmonta ele. Essas eólicas você vai criá-las, estruturá-las, e depois, quando chegar o momento de fazer o desconvencionamento, como será feito isso? E essa discussão não está sendo feita agora, não se está tratando agora. Agora o que se trata é mais investimento para o Estado, é mais investimento para o Brasil, vamos gerar mais energia renovável, mas a discussão futura ela está sendo deixada para o futuro, que deveria também estar sendo feita agora, sabe? Só para você ter uma ideia, o Rio Grande do Norte, se a gente tivesse o potencial eólico que nós temos, o offshore, ele é suficiente para atender 1/3 de toda a energia do Brasil. Então, eu estou falando só do Rio Grande do Norte, a gente tem toda uma margem continental aí que pode ser aproveitada para energia renovável, né? As eólicas offshore. Mas, como eu disse, tem que ser muito bem pensado para não ser algo só do ímpeto de fazer e esquecer do futuro. Mais uma vez, nós estamos percebendo uma ausência
essa é a minha interpretação, se eu estiver equivocado, Gutenberg, você pode me corrigir, uma ausência de preocupação por parte dos empreendedores e dos governos em discutir com a sociedade todo o processo de construção e de implantação dessas energias renováveis. Porque quando você diz que implantar a estrutura e depois, quando terminar o ciclo, o que fazer com a estrutura? Porque Exato. serão lixões em alto mar e em terra. O que fazer com essa estrutura? Observe que, mais uma vez, quem vai perder com isso é o Estado, é a natureza e são as pessoas, as comunidades onde essas estruturas estão montadas. Então, a sua observação é muito boa, é muito pertinente, porque chama a atenção, inclusive do setor empresarial e do setor público, porque a gente não pode apontar apenas para o setor empresarial, porque eles só desenvolvem e só fazem esses investimentos com a tutela do Estado. Então, Sim. preciso que haja um maior compromisso e uma maior efetividade na discussão entre empreendedores, entre o setor empresarial e a população, para que a população, de fato, saiba o que está sendo implantado e de que maneira essas comunidades, a sociedade pode conviver com isso. Eu coordeno um projeto DHC Quilombola, Direito, História, Formação Política nas comunidades quilombolas, e a gente acompanha várias comunidades quilombolas no Rio Grande do Norte. A gente trabalha em parceria também com o movimento Vozes dos Territórios, que tem à frente um dos órgãos, o SAC, é Serviço de Assistência Rural, ligada à Arquidiocese de Natal, que a gente vem discutindo, inclusive, com colegas da UFRN e de outras instituições, os impactos dessas energias ditas renováveis nas comunidades, e não só quilombolas, pesqueiras, indígenas, artesãs, agrícolas, etc, etc. E os depoimentos que a gente tem escutado nessas comunidades são depoimentos preocupantes do que até o presente momento esses investimentos, essas usinas eólicas têm causado a essas comunidades. Aí eu quero, Gutenberg, fazer uma última pergunta para você. Você falou aí está se discutindo, está se implementando as estruturas, seja em alto mar ou em terra. E o depois? Aí eu pergunto, como é que você vê, de fato, se você tem algum estudo, se você tem algum elemento prático para nos dizer quais os impactos de todos esses investimentos, seja o petróleo e gás offshore, seja eólicas offshore, ou esses mesmos empreendimentos em terra. O que isso impacta nas comunidades tradicionais? Isso. A gente tem, Lemuel, quando a gente olha para os impactos, começar pelo petróleo, o maior impacto nessas comunidades é exatamente primeiro, o fluxo, né, de equipamentos de grande porte, né, transitando nessas áreas, falando do onshore. Né? Quando eu vou para o offshore, o impacto é muito pontual, porque, obviamente, vai impactar ali aquela biota marinha, você vai ter, dependendo da área, se estiver em regiões de pesca, também vai ter um impacto, né? Mas, do ponto de vista do impacto de grande porte, eu digo que comparado, né, com outros empreendimentos, ele não é tão alto. Tá? No onshore, a gente tem um impacto muito mais evidente, porque você tem uma ocupação de área muito maior do que a ocupação offshore. Só para você ter uma ideia, uma FPSO daquelas, né, aquele navio, ele produz mais do que o Rio Grande do Norte. Mais do que o Rio Grande do Norte, produzindo aí 4.000 poços ativos no estado. Um único navio daquele produz mais do que o estado todinho, com 4.000 poços perfurados em produção. Então, você tira aí fazendo essa relação, você consegue ver que
há um impacto. Obviamente tem a questão do impacto, isso falando do impacto negativo, né? Mas você tem um impacto positivo, questão da geração, ou seja, geralmente, né? Não vou dizer que aqui é 100%, mas geralmente, onde você tem operação de petróleo, você tem um incremento, né, do PIB local, né? Ou seja, primeiro que eleva o patamar dos salários, né? Então, porque o petróleo ele tem uma coisa que é diferente de outras indústrias, o salário é um pouco mais elevado do que o padrão que nós temos, né? Então, isso termina contribuindo para que você melhore nesse sentido. Com relação às eólicas, a gente já pincelou aí um pouco, né? Ou seja, efetivamente, essas estruturas, nós não temos ainda exemplos, né, de descomissionamento aqui no estado. Então, assim, eu não sei nem dizer como é que eles vão fazer esse processo, né, porque ali você tem um monte de coisa. Você tem de ferro, você tem de fibra, você tem, ou seja, um monte de materiais ali, graxas, óleos, que precisam ter um destino correto, né? Então, não sei até que ponto, como é que vai funcionar esse desenvolvimento. Agora, você tem uma ideia, depois que nós estamos produzindo aqui, desde a década de 80, o Rio Grande do Norte começou a discutir, acho que foi ontem, foi antes de ontem, não, perdão, foi sexta-feira. Sexta-feira, o Rio Grande do Norte começou a discutir a questão do descomissionamento do onshore, ou seja, da estrutura de petróleo. Depois de quantos anos para discutir isso? Quantos equipamentos nós não temos parados, paralisados, postos, estrutura de ferro soltas aí no meio da natureza? E agora, né, depois de 80 para cá, 40 anos, né, 50 anos, a gente vai discutir agora descomissionamento. Tá? Então, por isso que eu coloco muito assim, é preciso, principalmente com relação às offshore, é preciso que essa discussão ela inicie do descomissionamento junto com a instalação. Não dá para esperar para depois decidir o que é que vai fazer. Não dá. É diferente você estar aqui em terra, né? É uma coisa. Você está no mar, é outra vibe, digamos assim. Então, assim, as eólicas, de um modo geral, elas têm isso. A gente não tem a experiência com relação a descomissionamento. Vamos, talvez agora os contratos estão vencendo, não sei como é que o Estado do Rio Grande do Norte vai funcionar, o IDEMA vai funcionar, até porque, assim, nós tivemos, com relação a essas energias renováveis, o Estado do Rio Grande do Norte, não só o Rio Grande do Norte, mas outros estados também do Brasil, as regras de licenciamento elas foram totalmente abrandadas, né? Ou seja, a dificuldade que você tem para fazer um licenciamento de uma indústria de petróleo é infinitamente maior do que para as energias renováveis, né? É tanto que aqui no estado, você tem uma ideia, o estudo que se fazia há um tempo atrás, hoje mudou, a Justiça fez o estado fazer uma revisão, né, na sua legislação, mas era um estudo chamado de RAIS, era um estudo ambiental simplificado. Era suficiente para você instalar um parque eólico, de não sei quantas torres aí produzindo. Então, isso também tem que ser pensado porque deixa um rastro, né? Ou seja, o que fazer realmente com esse óleo, com essas graxas, com esses materiais que serão descartados no futuro? Existe técnicas para isso? Existe, né? No mundo já existe? Já existe. Agora, como vai ser feito no Brasil? Uma coisa é lá na Europa, outra coisa aqui no Brasil, né? Quem é que vai pagar esse pato, né? Digamos assim, né? Quem vai pagar? Será que vão ficar aí os pirulitos no ar? Ou vão fazer mesmo os investimentos que são necessários para fazer esse desinvestimento? É uma incógnita para a gente, sabe, Lemuel? Estamos terminando o nosso papo com Gutenberg. É um assunto que a gente passaria o dia todo aqui, faria um seminário, uma semana inteira só falando desses investimentos que eu sempre digo aqui, eu não sou contra as energias renováveis. Eu acho que a gente tem que ter uma política voltada para isso. O que eu questiono, e eu me coloco o contrário, é esse modelo que está sendo implantado. Porque Isso. os impactos que nós estamos vendo nas comunidades tradicionais do meio ambiente são impactos terríveis. E o futuro. O futuro. A gente não pode dizer o futuro a Deus pertence. Não.
Não pode Exato. trabalhar com essa ideia. O futuro a Deus pertence, ele haverá de resolver o problema. Não. Quem está criando o problema somos nós. Nós, no sentido geral, né? Então, quem está criando o problema é quem tem que apontar imediatamente as soluções. Porque os problemas, eles não virão no futuro, eles já estão presentes. É só a gente visitar as comunidades tradicionais, pesqueiras ou quilombola indígena, que a gente vai ver presencialmente os impactos dessas energias renováveis. Gutenberg, amigo, eu abro para você fazer suas considerações finais. Fique à vontade para. Não, tranquilo, não. E só fazer um adendo também na sua fala, um exemplo, as eólicas, nós temos hoje que é uma discussão que está sendo feita também dentro da academia, que é a questão dos contratos, né? Os contratos, a forma que eles foram feitos, hoje termina inviabilizando a própria utilização da terra, né, por parte dos colonos, né, dos agricultores, e isso faz com que haja o que aconteceu no passado com aquela história do êxodo rural continua agora com as eólicas, num outro viés que é o quê? É garantindo valores que são irrisórios por vezes, né? Obviamente tem campos que pagam mais, outros que pagam menos, mas no conto é irrisório e termina afastando as pessoas, os agricultores do dia a dia e o futuro, né? Pelo menos dessas famílias, terminam sendo que não estarão mais na agricultura. Então, isso também preciso ser pensado. E, no mais, Lemuel, é agradecer mesmo assim, esse espaço. Eu acho que é um espaço importante para debater. Eu, como você, eu também não sou contra, de forma nenhuma, as energias renováveis. Eu atuo mais, inclusive, na área de petróleo e gás do que nas renováveis, mas não sou contra, de forma nenhuma. Eu só vejo que é preciso também o governo do Estado ter políticas que possam fomentar outros negócios, né, além das eólicas, porque do ponto de vista financeiro para o Estado, ele não tipo, atrativo, não é atrativo. Então, a gente precisa também pensar como é que esse uso desse espaço que nós temos, o uso desses nossos recursos naturais, eles podem ser compensados para o Estado do Rio Grande do Norte e pensar políticas de atração de empresas para cá, para poder utilizar dessa energia. Porque eu acho que o grande diferencial do Estado do Rio Grande do Norte seria aproveitar o seu potencial energético, aproveitar o que nós temos, né, de bens naturais, mas fazer com que haja uma industrialização fortíssima desse Estado, aproveitando exatamente isso, ou seja, criando um mecanismo para que a gente consiga baratear a energia, essas indústrias, e atrair indústria para o Estado do Rio Grande do Norte. Que hoje, infelizmente, desde 1500, nós somos um Estado extrativista e exportador de matéria-prima. Então é isso, Lemuel. Muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Gutenberg. Obrigado a você que nos acompanha toda quarta-feira. Ficamos por aqui e aguardamos você na próxima quarta-feira, às 18 horas. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima semana.